O livro do Eclesiástico contém um conselho fundamental para a nossa salvação. Em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos e jamais pecarás. Eclesiástico 7:40. Assim, se recordamos sempre da morte, do juízo, do céu e do inferno, jamais pecaremos. Se o mundo anda tão mal, é porque pouco se medita ou mesmo não se cogita seriamente sobre os novíssimos. Os santos, no entanto, não só os tinham sempre presentes, mas também pregavam sobre eles aos outros. Um deles foi o grande santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja e grande moralista. Devemos temer o inferno, porque podemos cair nele, como por desventura lá caem tantos outros. O pensamento do inferno poderá livrar-te do próprio inferno, porque esse pensamento te fará recorrer a Deus. E ai de mim se não pregar sobre o inferno uma vez ao ano. O inferno é uma grande invenção, dizem alguns. Ainda ninguém de lá voltou para saber se existe. Não, ninguém de lá voltou, e se vós mesmos lá entrardes, também não voltareis. Jesus, que é rico em misericórdia e que perdoa tudo aos pobres pecadores arrependidos, e isto demonstrou com Maria Madalena, com a mulher adúltera, com Zaqueu e o ladrão crucificado a seu lado. Este mesmo Jesus nos relata a condenação do mal rico e ainda alerta-nos tantas e tantas vezes a fugir do fogo eterno, onde há pranto e ranger de dentes. Alerta-nos porque o inferno existe, e existe para aqueles que não querem crer nele. Ao se referir ao inferno e aos tormentos que os condenados ali sofrem, as suas palavras são categóricas. O pobre Lázaro foi admitido numa eternidade feliz, enquanto que o rico avarento, sem coração, foi lançado no inferno. Fala também das 10 virgens, sendo que 5 virgens prudentes entram numa eternidade, as 5 imprudentes na outra. O caminho estreito leva à eternidade feliz, a estrada larga à eternidade infeliz. Cristo assegura ao bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas quanto a Judas, afirma que melhor seria se não tivesse nascido. A Santa Virgem disse às 3 crianças videntes que muitas almas vão para o inferno porque não tem ninguém que reze ou faça sacrifícios por elas. Nas suas memórias, a irmã Lúcia descreve a visão do inferno que Nossa Senhora mostrou às 3 crianças em Fátima. Abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra, e vimos como que um mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas dos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Devia ter sido ao deparar com esta vista que dei esse ai, que dizem ter me ouvido. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Essa visão só durou um momento graças à nossa bondosa Mãe do Céu, que na primeira aparição tinha prometido levar-nos para o céu. Sem isso, acho que teríamos morrido de terror e de medo. Disse ela: os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Não ofendam mais a Deus nosso Senhor,
Ele já está muito ofendido. Jacinta, uma das videntes de Nossa Senhora em Fátima, em suas últimas palavras comunicadas à sua madrinha, Madre Maria da Purificação Godinho, disse: Minha madrinha, peça muito pelos pecadores, peça muito pelos padres, peça muito pelos religiosos. Os padres só deviam ocupar-se das coisas da igreja. Eles devem ser puros. A desobediência dos padres e dos religiosos aos seus superiores e ao Santo Padre ofende muito a Nosso Senhor. Minha madrinha, peça muito pelos governos. Ai dos que perseguem a religião de Nosso Senhor. Se o governo deixasse em paz a igreja e desse a liberdade à santa religião, era abençoado por Deus. Os pecados que levam mais almas para o inferno são os da carne, onde vir umas modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Os pecados do mundo são muito grandes. Se os homens soubessem o que é a eternidade, faziam tudo para mudar de vida. Os homens perdem-se porque não pensam na morte de Nosso Senhor e não fazem penitência. Muitos matrimônios não são bons, não agradam a Nosso Senhor e não são de Deus. Minha madrinha, não ande no meio do luxo, fuja das riquezas, seja muito amiga da santa pobreza e do silêncio. Tenha muita caridade, mesmo com quem é mau. Não fale mal de ninguém e fuja de quem diz mal. Tenha muita paciência, porque a paciência leva-nos para o céu. A mortificação e os sacrifícios agradam muito a Nosso Senhor. A confissão é um sacramento de misericórdia. Por isso, é preciso aproximarem-se do confessionário com confiança e alegria. Sem confissão, não há salvação. A Mãe de Deus quer mais almas virgens que se liguem a ela pelo voto de castidade. Para ser religiosa, é preciso ser muito pura na alma e no corpo. E sabes tu o que quer dizer ser pura? Pergunta a Madre Godinho. Sei. Ser pura no corpo é guardar a castidade, e ser pura na alma é não fazer pecados, não olhar para o que não se deve ver, não roubar, não mentir nunca, dizer sempre a verdade, ainda que nos custe. Quem não cumpre as promessas que faz a Nossa Senhora, nunca terá felicidade nas suas coisas. Se deve pregar sobre a preparação à morte. É importante pregar sobre as realidades finais, morte, julgamento, céu, purgatório e inferno. Preguem expressamente sobre a necessidade de ter consciência do pecado, especialmente do pecado mortal e suas fatais consequências. Deus prefere a conversão por amor, mas se isto não for possível, que seja pelo temor do castigo. De qualquer maneira, Ele aceita a conversão, seja da forma que for, e acolherá, pois deseja a salvação. Por amor ou por temor, a única coisa que importa é entregar-se a Ele. Os padres devem guiar os fiéis, em especial pelo exemplo de suas vidas de absoluta dedicação a Cristo. Os médicos não têm luz para curar bem os doentes, porque não têm amor a Deus. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana orienta os pais sobre a maneira corretíssima e pura de formar os seus filhos na moral católica. A prática do pudor e da modéstia, no falar, no agir e no vestir, é muito importante para criar um clima apropriado à conservação da castidade,
mas isto deve ser bem motivado pelo respeito do próprio corpo e da dignidade dos outros. Os pais devem vigiar a fim de que certas modas e certas atitudes imorais não violem a integridade da casa. E diz também: a moda não deve nunca fornecer uma ocasião próxima de pecado. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana, mãe zelosa e preocupada com os seus filhos, orienta-os sobre a recepção da Santíssima Eucaristia, dizendo: a atitude corporal, gestos, roupa, há de traduzir o respeito, a solenidade, a alegria deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede. Aos bispos e sacerdotes que sentem medo de corrigir essa profanação da casa de Deus, São Gregório Magno diz: pois da mesma forma que uma palavra inconsiderada arrasta o erro, o silêncio inoportuno deixa no erro aqueles a quem poderia instruir. Muitas vezes, pastores imprudentes, temendo perder as boas graças dos homens, têm medo de falar abertamente e, segundo a palavra da verdade, absolutamente não guardam o rebanho com solicitude de pastor, mas, por se esconderem no silêncio, agem como mercenários que fogem do lobo. A palavra divina censura aqueles que veem falsidades, porque por medo de corrigir as faltas, lisonjeiam os culpados com vãs promessas de segurança. Não revelam de modo nenhum a iniquidade dos pecadores, porque calam a palavra de censura. Porque ao repreender, revela a falta a quem a cometeu, pois muitas vezes dela não tem consciência. A Santíssima Virgem fala de modas que ofenderão a Deus. Essa teoria, Deus olha somente o coração, é totalmente falsa e difundida por aqueles que não querem mudar de vida. Basta o que nos disse Jesus: a boca fala do que o coração está cheio. Isto pode ser aplicado também em como nos vestimos, porque nosso corpo expressa o que nossa mente e coração estão cheios, ou seja, de modéstia ou da impureza e do sensualismo. Meditemos nisto e que o Senhor oriente nossos passos em seus caminhos. Podemos escolher entre uma eternidade feliz ou uma eternidade de tormentos eternos, pois temos o livre arbítrio. A escolha é sua.